A paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um programa CPAD News e hoje temos o prazer de ter como entrevistado o pastor, teólogo, professor de teologia, pedagogo, autor de obras premiadas pela CPAD, César Moisés Carvalho, que está lançando o seu mais novo livro, Pentecostalismo e Pós-Modernidade, que já está dando muito o que falar. César, é um prazer tê-lo no programa de hoje. Obrigado, pastor Silas. Prazer todo meu poder me dirigir aos espectadores aí do programa CPAD News, falando sobre a nossa nova obra lançada, Pentecostalismo e Pós-Modernidade. Vamos começar pelo começo. O título da obra, Pentecostalismo e Pós-Modernidade. Qual é a relação que o irmão faz entre pentecostalismo e pós-modernidade nessa obra? Muito bem. Diferentemente do que alguém pensa, o movimento pentecostal não é um produto do século XX, não é? Avivamentos aconteciam já pelo mundo desde quando Atos dos Apóstolos, capítulo 2, registra o primeiro grande avivamento e o nascedouro da igreja, né? Alguns divergem se nasceu a igreja ali ou se nasceu a igreja já no período do ministério de Jesus. Mas considerando, com a maioria dos autores e teólogos, que a igreja tenha nascido no dia de Pentecostes, dali para frente não desapareceu em nenhum momento a atuação do Espírito Santo com o fenômeno das línguas. Ele sempre existiu. Porém, nos Estados Unidos, tudo se torna mais potencializado e, obviamente, que foi mais conhecido rapidamente pelo mundo o movimento pentecostal que se deu a partir ali de Azusa, em 1906. Chamado movimento pentecostal moderno. Isso, né? Exatamente. Que alguns pesquisadores hoje já questionam essa expressão, mas ele é conhecido assim, Sim, moderno movimento pentecostal ou movimento pentecostal moderno. Então, tomando por base a ideia de que o pentecostalismo sempre valorizou a experiência, e tomando por base o fato de que a pós-modernidade é uma modalidade de pensamento, uma filosofia que valoriza a experiência, ao passo que a modernidade, né, que era a filosofia de pensamento predominante aqui no Ocidente, sobretudo a partir do século XVII em diante, né, a modernidade vai ser marcada a partir do século XVI, e século XVII vem o racionalismo e o positivismo. Mas a partir do século XVI, a partir da Reforma Protestante, da Renascença, do Renascimento, nós temos a marca do final da Idade Média e o início da modernidade e do pensamento, né, moderno. A pós-modernidade, como já um ultrapassamento dessa ideia da modernidade, que valorizava apenas o aspecto da razão e o racionalismo absoluto, tudo deveria ser provado pela razão, a pós-modernidade vem questionando agora tudo isso, mostrando que, na verdade, a experiência, né, a existência também tem muito a nos dizer e é importante. E é nesse aspecto que eu entendo que o pentecostalismo tem um ponto de convergência muito importante com essa modalidade de pensamento, essa filosofia, né, a filosofia pós-moderna, que é justamente a experiência. Esse é o ponto de convergência, o ponto de contato é justamente isso. Né? Exatamente. E para que o nosso espectador possa entender melhor esse ponto de relação, de convergência, o que é que o irmão entende por pós-modernidade? Muito bem. Em primeiro lugar, não há uma definição consensual, né? Como quase todas as coisas, teoricamente falando, é bastante difícil. Ainda mais algo muito novo, né? Exatamente. Mas a pós-modernidade, ela tem sido entendida de diversas formas. Ela é entendida tanto na arte, quanto ela é entendida também na filosofia. Na arte, né, dentro dessas áreas, ela é entendida como um pensamento, na verdade, que vai substituir a regra da ordem, né, daquela ordem que se tinha no cosmos, etc., que é o pensamento justamente grego, já para um pensamento meio de caos. Né, tanto que você percebe dentro da arte, a arte abstrata e tantas outras coisas que aparecem por aí, a arquitetura bastante diferenciada já no pensamento pós-moderno. Exageros terríveis como o dadaísmo, que é uma grande bizarrice. Né? Para mim aqui não tem nada a ver com arte. Mas vamos lá. Então esse é um aspecto, né? E é um aspecto até que nós repudiamos. Sim. Mas existe também outros aspectos dentro da filosofia e esses aspectos são interessantes, né? Como, por exemplo, dentro de uma visão pós-moderna, filosoficamente falando, não existe uma verdade única. E aí alguém pode dizer, mas não existe verdade absoluta? Existe verdade absoluta. Mas a diferença é que eu não sou detentor dessa verdade absoluta. Não tem um grupo que possa se arrogar dono dessa verdade. Então, existem as verdades, que são verdades não provisórias como era no racionalismo, mas sim verdades que são verdades até absolutas para aquele grupo. Por exemplo, nós somos cristãos.
E as verdades do cristianismo para nós são verdades absolutas, não é isso? E, portanto, nós apresentamos ao mundo essa nossa verdade e deixamos as pessoas entender se elas querem participar dessa visão nossa ou não. Ou seja, nós não impomos o cristianismo a ninguém, ele é apresentado. E aí as pessoas recebem, né? As pessoas recebem essa verdade como alguma coisa que lhes é interessante. Então a pós-modernidade é uma forma filosófica de você encarar o mundo. É assim que eu entendo pós-modernidade e apresento aqui. Uma forma que, na verdade, me dá direito de ter também o meu discurso dentro de um mundo pluralístico que tem diversos discursos. Ou seja, eu vou apresentar o meu também. E nesse mundo, o que acontece? Dentro da visão que predominava na modernidade e o racionalismo científico, uma teologia racionalista era uma teologia que predominava. E essa teologia, ela desprezou o pentecostalismo, dizendo que foi um movimento à busca de um sistema teológico que não tinha teologia e que, portanto, só valorizava a experiência e o arrepio na pele e as sensações. Mas a pós-modernidade, ironicamente, veio valorizando justamente isso, o sentimento e todas essas coisas. Mas não significa que o pentecostal não tivesse teologia. O pentecostal tem uma teologia, mas a teologia do pentecostal não é uma teologia engessada. Tanto que o pentecostalismo ele existe aqui no Brasil, e se você vai do outro lado do mundo, também existe pentecostalismo, e nós nos relacionamos do ponto de vista da unção do Espírito Santo de Deus, sem necessariamente partilhar de aspectos teológicos que são circunstanciais. Aspectos teológicos grandes, não, são os mesmos, porque é o cristianismo que tem esses aspectos todos. Portanto, pós-modernidade, para mim, é uma forma de sobrevivência, de encarar a realidade, que também valoriza o discurso pentecostal, entre todos os outros discursos. Não há mais um discurso hegemônico, como, por exemplo, né, na Europa, o discurso hegemônico do protestantismo, do calvinismo. Só tinha aquele discurso. Hoje não tem mais condição de ter só esse discurso. Cada um apresenta o seu e as pessoas ficam à vontade para aderir, segundo o que nós entendemos nesse caso, com a atuação do Espírito Santo. E o pentecostalismo, nesse caso, acaba sendo favorecido. Por quê? Porque como um movimento que valoriza a experiência, e as pessoas pós-modernas estão em busca de experiência, elas acabam vindo para o pentecostalismo e não para buscar uma igreja que de fato só apresenta a aridez teológica ou a aridez do discurso religioso. Eu ia te interromper porque você já estava respondendo a terceira pergunta que eu ia fazer. Ok. Mas já que você já acabou adiantando o assunto, então a gente vai para um break e no próximo bloco a gente continua com essa entrevista com o pastor César Moisés sobre o livro Pentecostalismo e Pós-Modernidade. Não sai daí, já estamos de volta. Prepare-se para ouvir Ezequias Soares, Cleiton Pomeraning e Valmir Nascimento, além de muitos outros especialistas em educação cristã, no 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 12 a 15 de outubro de 2017 no Rio Centro. Plenárias, seminários e workshops com destaque para análise e celebração dos 500 anos da Reforma Protestante. Faça já sua inscrição, vagas limitadas. Informações 2124067400 ou cpadeventos.com.br. 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, um evento com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o nosso entrevistado de hoje, o pastor César Moisés, falando sobre o seu livro Pentecostalismo e Pós-Modernidade. E uma coisa, César, que chama muito a atenção na capa desse livro, aliás, muitas coisas chamam a atenção aqui, a começar da arte na capa, onde nós encontramos esses prédios representando os dias de hoje, né? Sim. E o céu, né, em foco, com uma nuvem que parece ser uma pomba, né? Lembra o formato de uma pomba. Que é um símbolo do Espírito Santo, né? Sim. Então essa capa está maravilhosa. Mas não só a arte é bela, como o subtítulo é provocante, né? O subtítulo diz assim: quando a experiência sobrepõe-se à teologia. Para um leitor desatento, aquele que lê celeremente, sem meditar muito no que está lendo, pode parecer uma heresia aqui, né? Mas, na verdade, o que você está dizendo aqui, que é o âmago do livro, pelo que eu pude entender, pelo que eu já li dele, é que a experiência, ela não é contra a reflexão teológica. Ela se sobrepõe a ela, mas não é contra. A experiência também não está acima da Bíblia. E alguém pode entender aqui
teologia como sinônimo de Bíblia, sinônimo de doutrina. E não é definitivamente. Você não está dizendo aqui que a experiência sobrepõe-se à doutrina, sobrepõe-se à Bíblia, Não. à doutrina bíblica. Você está dizendo que ela sobrepõe-se à reflexão teológica. Sim. Não que a despreze, Não. mas se sobrepõe a ela. Eu gostaria que você explicasse isso para os nossos espectadores. Muito bem. Tudo começa, na verdade, na experiência. Perfeito. Quando Deus chama Abraão, ele chama Abraão através de uma experiência. Eu não sei O Senhor como foi. se revela A Abraão. e aí vem a experiência. E aí vem a experiência. E Abraão vai seguir o seu caminho de peregrino e ele vai seguir pela confiança que ele tem em um Deus que ele nem conhece direito ainda. E esse Deus começa a se fazer presente com ele em experiências. Como, por exemplo, na experiência de Isaac, onde ele pede a Abraão que sacrifique o próprio filho. Aquilo é uma experiência, Sim. e uma experiência muito forte. Muito né? forte. E como é que nós sabemos dessa experiência? Nós sabemos pela Bíblia, mas a Bíblia ali não registra uma proposição, ela registra uma experiência. Uma experiência. Que eu não devo fazer, inclusive. com a Isso minha já filha. vai adiantar um pouco uma pergunta que eu vou fazer mais à frente, que é outro ponto do seu livro, que é o fato de que se faz teologia com narrativa também. Sim, exatamente. As pessoas pensam que só se faz teologia, alguns, né? Com aquelas passagens bíblicas que são claramente proposicionais. Sim, né? sim, não. Com alguns trechos das epístolas, dos sermões de Jesus e tal. Não, mas a experiência, a narrativa, que é uma narrativa de experiência, Sim. ela é fonte primária da doutrina. primária da doutrina. Da Aliás, doutrina. a doutrina ela vem depois da experiência. Ela é uma sempre consequência. sucede. Sucede. Tem um teólogo chamado Bruno Forte, italiano, que ele fala da experiência fontal. Ou seja, a doutrina sempre sucede à experiência fontal. Perfeito. Sem a experiência fontal, nós não teríamos doutrina. Teria uma doutrina abstrata e completamente desligada da verdade. Mas para a gente ter uma doutrina que seja baseada na verdade, ela precisa da experiência fontal, da fonte. Eu acho que uma coisa que eu vou falar aqui agora é algo que mostra isso claramente. Jesus, Deus encarnado. É uma revelação que Sim, muito forte, muito... que Deus já fez, foi o próprio Deus Foi o próprio Deus encarnar. vir, Né? encarnar. Jesus, ele veio, encarnou, pregou, ensinou, fez milagres e tudo mais, mas ele não deixou nada escrito. Né? Não deixou nada Depois os escrito. discípulos pegaram tudo aquilo que ele ensinou, que ele fez, tudo aquilo que eles viram, tudo que eles experimentaram e refletiram sobre aquilo ali. E colocaram em forma de narrativa. Em forma de narrativa e vem a doutrina na sequência. Na né? sequência. Como uma consequência disso. Né? Muito embora, né, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, as epístolas paulinas até algumas nascem primeiro do que os evangelhos do ponto de vista literário, mas do ponto de vista do acontecimento, os evangelhos antecedem em muitos anos, né, Sim. em muitas décadas, as doutrinas. Gálatas, se não me engano, foi a primeira epístola de Paulo a ser escrita, provavelmente, acho que e ela primeira foi escrita. Tessalonicenses, né, parece que é Outros dizem que foi a primeira Tessalonicenses. Exato. Mas seja Gálatas ou primeira Tessalonicenses, provavelmente foi escrito antes de muitos evangelhos. de muitos evangelhos. Não sei se antes de Marcos, que foi o primeiro, mas foi antes de João, foi Sim, antes de sim. Mateus. Mas não significa Enfim. que os fatos em si se deram muito antes. Sim, cronologicamente, Os fatos narrados se deram, muito como antes. o próprio Gênesis, como o próprio Abraão. Os fatos narrados ali se deram muito antes de serem escritos, né, por Moisés. Moisés Perfeito. vai nascer 430 anos depois. E depois de 40 anos que ele tem uma experiência com Deus no deserto, ou seja, você junta aí você tem quanto tempo para poder começar a ser escrita aquela história narrativa de Abraão? Pela mas experiência... mas na oralidade aquilo Sim. caminhou todos aqueles anos, né? Sim, e pela aquela experiência que aqueles homens pré-Bíblia tiveram, eles tiveram que entendimento da verdade. Sim, e que nutriu o povo durante Sim. todo aquele período no Egito. Não suplantou a esperança do Exatamente. povo. Foi aquela experiência de Abraão. Sim. Então a experiência ela é muito importante, né? Tudo começa na experiência. O homem vê alguma coisa acontecer e ele vai teorizar para tentar explicar aquilo. Assim aconteceu na mitologia, Sim. assim acontece na doutrina, né? E assim acontece na ciência. O que é uma teoria? A teoria é uma tentativa de explicar aquilo que você vê, aquilo que você Experimenta, enxerga. vivencia, Exatamente. enxerga. Aí você tenta apresentar uma explicação. E essa explicação, para ela se provar verdadeira, ela tem que ir para onde depois? Ela tem que ser experimentada. Vamos experimentar. laboratório. Exatamente. Se não funcionar, ela é descartada. Então a experiência ela é muito importante. Só descarta a experiência, na verdade, quem não entendeu, né, o que é a vida. A vida é vivida justamente na experiência do dia a dia. Não se faz ciência sem experiência. E não se faz Não se teologia. tem vida cristã sem Sem experiência. com Deus, não tem condição. Então, o que está se desprezando aqui não é de forma alguma a doutrina e muito menos a Bíblia. E nem a teologia. Mas um tipo de teologia que não quer se abrir à experiência. Porque o que é dito pelo Alistair McGrath no livro Revolução Protestante?
O cessacionismo dizia que as experiências do Espírito acabaram com a morte do último apóstolo. Só que elas renascem, elas aparecem, reaparecem em diversas partes do mundo. Aparece na Índia, aparece na China, aparece na Coreia. Elas vão aparecendo tudo em época mais ou menos concomitante ao que aconteceu em Azusa, só que só não era conhecido pelos historiadores. Inclusive, muitos historiadores cristãos de hoje estão reescrevendo seus textos, né? Reescrevendo, mostrando que havia experiências pentecostais carismáticas, né? De glossolalia, profecia, milagres. Depois do período, depois do final do período apostólico, até a entrada do século XX. Nesse período nunca todo desapareceu. Você teve milagres, né? Nunca desapareceu, mas é que não era escrito, porque na verdade a história, né, ela obedece a determinados ditames de quem escreve. Se quem escreve não concorda que esse tipo de coisa deve ser contada, não conta. Sim. E claro que houve épocas em que não havia em tanta profusão, né? Não havia em tanta profusão, por isso que talvez não foi noticiado. Mas sempre houve registros de milagres durante em todas as regiões onde o cristianismo existia, no meio cristão, milagres operados por Deus. O Espírito Santo não deixou de trabalhar nesse sentido. Não, de forma alguma. Portanto, para finalizar essa questão, o Alistair McGrath vai dizer, as teologias precisavam rever agora a sua postura, porque estava aí, o pentecostalismo estava aí, as línguas estranhas, os dons espirituais, as curas, só que eles se negaram a reconsiderar. Por quê? Porque eles já tinham feito tudo, cristalizado, fechado, e agora não pode reconsiderar. Então, por isso que nenhuma teologia pode ser absoluta. Nenhuma teologia pode se fechar e dizer, não, nós não vamos mais reconsiderar. Porque nesse caso você não está considerando a Bíblia como verdade. Sim. Você está considerando a sua teologia como verdade. E isso não é verdade. E isso enfatizando também o seguinte, né, César, que ninguém aqui está falando das doutrinas fundamentais. Não se trata disso. A gente está falando daquelas doutrinas secundárias, não são secundárias porque não são as fundamentais, né? E que, inclusive, são a razão de nós termos tantas denominações diferentes. São essas divergências, originalmente, né? Porque hoje em dia se abre denominação por outro motivo. Além de convicções religiosas, né? Motivos financeiros, por exemplo. Mas as denominações, elas surgiram, essas divergências, justamente porque havia pensamentos diferentes em relação a doutrinas bíblicas secundárias. Justamente. Né? E tem pessoas que às vezes fecham questão em relação a algumas doutrinas dessas secundárias por influência, no caso do racionalismo, como aconteceu com os tradicionais, por outras razões, contextos às vezes sociais, né? Que leva a pessoa a construir uma teologia que se adeque dentro daquele àquela contexto. Onda do momento, Exatamente. aquele contexto, aquela conjuntura. Porque toda teologia ela vai tentar fazer esse casamento com a conjuntura. Só que quando ela faz esse casamento e não permite que a outra geração faça também as devidas, né, os devidos ajustes, então essa teologia ela acaba sendo obsoleta. Perfeito. É o que acontece com a teologia protestante da aridez do ponto de vista do cessacionismo. Então a gente, como pentecostal, não tem como se alojar nessa teologia. A gente precisa realmente caminhar e fazer uma teologia que parta de um princípio pentecostal, que é o princípio da experiência. Muito importante essa reflexão que o César faz nessa obra. E nós vamos agora para mais um intervalo e na volta vamos falar com ele sobre hermenêutica pentecostal e sobre teologia narrativa. Um assunto que, se bem compreendido, é uma benção. Se mal compreendido, aí pode causar muita confusão. Já já estamos de volta. Conhecer Israel é uma experiência única para todo cristão. Agora, conhecer a Terra Santa e os lugares onde Martinho Lutero fez a reforma protestante no século XVI é um sonho que você pode realizar com o apoio da CPAD. Venha participar da caravana CPAD nos 500 anos da Reforma, Oriente Médio e Europa. Saída de São Paulo e visita ao Cairo, Canal de Suez, Mara, Taba, Monte Sinai, Mar Vermelho, Mar Morto, Qumran, Jericó, Tiberíades, Galileia, Monte do Precipício, Monte Carmelo, Cesareia, Jope, Jerusalém, Belém, Lode, Berlim, Wittenberg, Leipzig, Erfurt, Eisenach, Worms, Frankfurt. Serão 14 noites em hotéis 4 estrelas com café da manhã e jantar, em Israel e no Egito inclusos. Será oferecido em todos os passeios e transportes um guia falando em português, além de seguro viagem. Este é um passeio turístico que trará conhecimento e crescimento espiritual para a sua vida.
Você pisará nas terras por onde Jesus andou e Lutero pregou. Aproveite a oportunidade. Compre seu pacote promocional antecipado. Ligue agora 11 23 17 21 16. Agência Oficial Pastor Turismo. Caravana cpad@pastor.com. Caravana CPAD nos 500 anos da Reforma. Mais uma iniciativa cultural da CPAD. Queridos, estamos de volta com o programa CPAD News e nosso entrevistado de hoje, pastor César Moisés, falando sobre o seu livro Pentecostalismo e Pós-Modernidade. Como nós prometemos, nesse bloco nós vamos falar sobre hermenêutica pentecostal e sobre teologia narrativa, um ponto que, quando mal compreendido, pode causar muita confusão, mas quando bem compreendido, como eu disse anteriormente, é uma bênção. Mas comecemos pela hermenêutica pentecostal. Há pessoas que, ao ouvir essa expressão hermenêutica pentecostal, podem estar se perguntando: existe uma hermenêutica pentecostal? O que significa isso? Eu gostaria que você explicasse isso, que inclusive é afirmado por muitos teólogos pentecostais nos últimos anos, como por exemplo o Antônio de Palma, né? Alguns fazem até um ponto de intersecção lá com o pensamento de filósofos como Paul Ricoeur, né? Sim. Mas eu gostaria que você explicasse isso para o nosso espectador, para o pessoal que está assistindo o programa de hoje. Muito bem, pastor Silas. O teólogo Stanley Horton, que foi teólogo norte-americano muito respeitado, morreu, se eu não me engano, centenário, né? Com mais de 100 anos. Ele morreu há cerca de 1 ano ou 2, não me recordo agora, faz pouco tempo. Ele disse, certa vez numa obra, até que a CPAD lançou, que a Assembleia de Deus norte-americana estava em busca de teólogos que pudessem elaborar uma hermenêutica que servisse ao pentecostalismo, porque ele entendia que a hermenêutica que é utilizada tanto no liberalismo teológico, que é a hermenêutica histórico-crítica, quanto no conservadorismo, na teologia tradicional, na teologia reformada, calvinista, que é a hermenêutica histórico-gramatical, né? O método histórico-gramatical ou gramático-histórico, como eles falam, eles eram inapropriados para o pentecostalismo. E ele tinha razões para dizer isso. E o Dr. Anthony de Palma foi a pessoa que foi designada para fazer esse trabalho. Ele fez um trabalho, primeiramente, pequeno, mas eu ouvi dizer que ele ampliou esse trabalho e ele já se encontra à disposição para poder ser traduzido, no caso, para a nossa língua portuguesa, um livro mais volumoso. Mas tem um livro pequeno da casa. A CPAD lançou esse livro, inclusive. Batismo com o Espírito Santo e com Fogo, acho que foi em 2002. E eu tenho esse livro e li, e nesse livro o Dr. Anthony Palma ele fala sobre a utilização de diversas hermenêuticas. Ele fala até que dá para se fazer a utilização de pontos da hermenêutica do método histórico-crítico e também do método histórico-gramatical, o que também é apoiado por 2 outros teólogos na teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, cujo o coordenador foi o Horton. É o Horton também. Então todos eles trabalham isso, mas eles estão em busca de formar essa possibilidade. E foi na busca disso, ele até, o Dr. Anthony Palma fala sobre uma abordagem pan-bíblica, ou seja, não é uma abordagem que seja unilateral só por um aspecto, um que valorize só a cultura, né, que no caso seja a hermenêutica ou o método histórico-crítico, e uma que não valorize só a questão estritamente filológica, que é o método histórico-gramatical, mas sim uma que aborde e valorize ambas as coisas e mais algumas coisas por trás, ou seja, por isso que ele tem esse entendimento de ser pan-bíblico. Por que a gente fala disso? Porque nós precisamos apresentar uma teologia do Espírito Santo numa perspectiva pentecostal. Nós temos as teologias do Espírito Santo hoje elaboradas por batistas, presbiterianos, católicos, anglicanos, mas o pentecostal ele apresenta muito pouco sobre isso. Ele vive muito isso, mas ele apresenta pouco teoricamente falando sobre isso. Como nós temos essa dívida para saldar, no Brasil, por exemplo, nós temos boas teologias do Espírito publicadas pela CPAD. Tem uma muito importante do pastor Estevão Ângelo de Souza, sim, né? E tem uma do Dr. Stanley Horton mesmo. Mas da pena de autores nacionais mais contemporâneos, nós estamos devendo realmente, nós precisamos saldar essa dívida. E então uma coisa mais robusta. Mais robusta no sentido de ter assim realmente uma metodologia que fique clara, nós que cheguemos a alguns
alguns consensos, etc. E a gente entende que esse trabalho hoje tem condição de ser feito de maneira muito tranquila pela quantidade de teólogos e de pessoas capacitadas que nós temos no meio pentecostal e assembleiano. É verdade que essa obra não foi sobre isso, mas você chega num determinado capítulo a abordar essa questão. Abordar um pouco essa questão. E eu gostaria que você falasse um pouco desse esboço que você já começa a fazer nesse capítulo. Sim. Sobre hermenêutica pentecostal. Exatamente. Esse capítulo 12, ele trata exatamente disso e é por isso que ele utiliza a ideia da narrativa como um caminho hermenêutico para a gente fazer esse trabalho. Aí nós já vamos para outra pergunta. Deixa eu então aproveitar e emendar com a próxima pergunta. Nós sabemos que esse termo teologia narrativa, ele pode ser entendido de duas formas. Existe aquela teologia narrativa pregada pela pós-modernidade, que tem uma raiz lá no desconstrucionismo, em Derrida, que diz que a pessoa pode ler um texto sem se preocupar em nada com a intenção do autor e cada um pode fazer a interpretação que quiser daquele texto. Eu posso ter a minha interpretação, você a sua, o espectador pode ter outra interpretação e todas elas são válidas e não existe uma única interpretação que pode ser dada àquele texto, né? Essa é uma versão mais hard, vamos dizer, da chamada teologia narrativa, que se pega justamente nesse desconstrucionismo que o Derrida inaugurou. Isso aplicado na Bíblia, dá para entender o que eu estou falando, quer dizer que você pode ler o texto bíblico e cada um dá a interpretação que quiser e todas as interpretações são válidas, né? Mas existe uma outra coisa que chama teologia narrativa, que é algo que é positivo, que é bênção, que é algo maravilhoso, que é um entendimento lógico até, de que a narrativa também serve para você fazer teologia, né? Claro que esse entendimento você pode encontrar também um ponto de intersecção um pouco com a teologia narrativa, como os teólogos pós-modernos falam. Em algum momento você vai ter um momento que vai se tangenciar, mas não são exatamente a mesma coisa. E você, nessa obra, inclusive, fala sobre a teologia narrativa, explicando o que você pode fazer teologia a partir de narrativa, a questão de Lucas e Atos, por exemplo, né? E você também faz os pontos de intersecção com o pensamento pós-moderno, até porque não poderia deixar de fazer, porque esse livro é sobre pentecostalismo e pós-modernidade. Exatamente. Né? Então eu gostaria que você explicasse para o ouvinte, se bem que eu já dei aqui uma introdução que explica um pouco a coisa, né? Mas eu estou só ainda ali no superficial, gostaria que você explicasse para o nosso ouvinte o que seria, para o nosso ouvinte, não para o nosso espectador, o que seria essa teologia narrativa ou fazer teologia a partir de narrativa. Como é que funciona isso? Bem, em primeiro lugar, a narrativa, ela sempre foi utilizada no mundo antigo como um método didático de você transmitir às gerações a cultura. Sempre foi utilizado. O melhor método. Jesus Cristo contava parábolas. O que tinha na parábola de tão importante? Não eram os elementos que ele utilizava, mas era o significado da parábola. O significado da parábola era doutrina. Perfeito. O significado da parábola era diretivo. Agora, os elementos da parábola eram elementos narrativos para compor, na verdade, um quadro que pudesse fazer com que aquele ouvinte tão simples pudesse entender. Então, na verdade, Jesus Cristo ele prega ao modo pentecostal antes de qualquer pentecostal pregar. Né? Porque o pentecostal simples, você já deve ter visto, né? Você é de um meio pentecostal. Sim, nascido e criado no meio pentecostal. Mas apesar que você é de um meio pentecostal bastante cultural, porque seus pais são pessoas formadas, mas eu acredito que o irmão conviveu com pessoas simples também. Eu convivi, com certeza. Eu já convivi num contexto muito rural, né? Eu sou do interior do Paraná e eu ouvi, o meu pai na fé era um homem muito simples, que sabia ler a Bíblia. Ele aprendeu a ler, inclusive com a Bíblia, que é um fenômeno interessante, que eu acho que deveria ser pesquisado, se já não foi, por linguistas, pessoas que querem fazer pesquisa. Eu acho que eis aí um fenômeno. Pessoas que aprenderam a ler com a Bíblia. E esse meu pai na fé, ele dava instruções para a gente na Bíblia, que hoje eu fico lembrando. Algumas coisas ele acertava o significado, do ponto de vista histórico-gramatical. Outras não, mas assim, Deus o usava de uma maneira muito poderosa. E ele tem dezenas de filhos na fé, né? Eu sou um deles, mas ele tem dezenas. Aliás, esse é um outro ponto que não vai dar para a gente comentar aqui, mas fica só o gostinho. O gostinho. Quantas vezes não aconteceu de repente alguém está passando por uma situação crítica na sua vida e de repente Deus Bíblia, usa né? uma passagem, pode ser até naquela coisa de abrir aleatoriamente. Mas não necessariamente.
Ele vai ler a Bíblia e Deus usa de repente uma passagem que fala profundamente ao coração dele sobre a sua situação e ele aplica na sua vida, Deus usa aquele texto, ele aplica na sua vida aquele princípio que ele extrai daquela passagem na sua vida e porque ele foi uma tem orientação de Deus, funciona e realmente e acontece, ele tem a coisa acontece. E veja, se você analisar o princípio em si que foi passado para ele, é bíblico. É bíblico. Mas talvez aquele texto que ele leu não fosse para ele diretivamente. Não tratasse exatamente daquele assunto. Mas Deus permitiu, o Espírito Santo permitiu que ele visse aquele princípio naquele outro texto, apesar de não ser o texto mais propício para ver aquele princípio que era importante para a vida dele ou para a vida dela. Se agarrasse com fé. Exatamente. E isso até aponta também para uma outra questão, né? Nós sabemos que no início da igreja havia dois grupos, né? Um que defendia o método histórico-gramatical e outro defendia o método alegórico, né? Do filme, nós tínhamos a escola de Alexandria e nós tínhamos a escola de Antioquia, se não me engano. Pois bem, o método alegórico a gente sabe que tem erros enormes, né? E a igreja fez bem até de rechaçar. Porém, tem algumas coisas positivas no método alegórico que talvez nós precisávamos reconsiderar. Mas isso é uma discussão para um outro momento. Mas se você me permite... eu acho que tangencia um pouco daquilo que você fala sobre teologia narrativa. Se você me permite, qual é o problema? Porque você falou de parábolas, por exemplo. O que nós enfrentamos aí, nessa questão que nós estamos conversando? A pós-modernidade também trouxe a ideia de que não há realmente uma leitura absoluta para um texto, o que é um equívoco em muitos aspectos. Mas em outros, vamos pensar um pouquinho. Nós temos diversas denominações e essas denominações, como você disse lá no passado, elas divergiam por questões de interpretação teológica. Ou seja, essa leitura múltipla da Bíblia, eu acho, na minha forma de ver, é até uma permissão de Deus para que ninguém se arrogue detentor do único significado da Bíblia. Porque se isso acontecer, um grupo que manipular isso, e todos os grupos, você vai encontrar, nenhum grupo diz que a sua interpretação da Bíblia está errada. Diz. Nem o catolicismo romano, nem o protestantismo. Todos os protestantes históricos usam o método histórico-gramatical. O batista usa, o presbiteriano usa, o congregacional usa, o metodista usa. Só que chegam a resultados diferentes. Percebe o que eu estou querendo dizer? Chegam a resultados diferentes, o que de certa forma acontece também no pentecostalismo. Só que só nós somos criticados. E lá não tem a crítica, porque eu uso histórico gramatical. Mas nós também utilizamos método histórico gramatical. Então a narrativa, ela nos dá essa ideia de que ela é importante para didaticamente nos ensinar alguma coisa. E a teologia narrativa, né, que é uma modalidade nova de teologia, existem formas mais, como você colocou, formas mais radicais, que na verdade são rechaçadas. Mas se a coisa for usada com sabedoria, né, com seriedade, enriquece o entendimento do texto bíblico. Sim, exatamente. Enriquece o entendimento do texto bíblico e mostra, na verdade, uma condição que nós podemos ter de, na verdade, utilizar ela para fazer uma teologia pentecostal. Essa é a proposta do Anthony de Palma, que ele coloca naquele livro, né, Batismo com o Espírito Santo e com Fogo, e que a gente acompanha o raciocínio nesse nosso livro, mostrando alguns aspectos positivos da teologia narrativa e como que nós poderíamos fazer e seguir esse caminho para fazer essa teologia narrativa nos servir como fundamento também para uma teologia pentecostal do Espírito Santo. A gente trabalha isso no capítulo 12. O capítulo 12 é um capítulo substancial, tem 80 páginas, portanto dá bastante base para se fazer um trabalho sério. E tem teólogos que já entraram em contato comigo dizendo que a partir desse texto vão produzir obras solo desse assunto. Se sentiram desafiados a desenvolver aquilo que você encetou aqui nesse capítulo. Exatamente, que eu encetei aí. Então eu acredito que é um caminho que dá para seguir e que também tem ressonância com a pós-modernidade e com o pentecostalismo. Gente, essa coisa que eu falei aqui de aproveitar pouquinho que tem de interessante no método alegórico, isso aqui ele não fala aqui não, tá? Isso aqui é uma reflexão minha que eu acho que tangencia um pouco o que ele fala. Ele está falando no sentido de você fazer teologia a partir de narrativas e é uma interpretação clara que você pode fazer a partir daquela narrativa de uma verdade que está sendo expressa ali pela palavra de Deus. Ok? Estamos chegando ao final do programa. Foi um prazer ter o pastor César Moisés como o nosso entrevistado hoje e eu convido você a adquirir essa obra, Pentecostalismo e Pós-Modernidade. Essa obra com certeza vai ampliar a sua reflexão teológica
e a sua percepção sobre o pentecostalismo à luz da palavra de Deus e dos desafios dos nossos tempos. Que Deus abençoe o pastor César Moisés, o seu ministério, e que Deus abençoe você também, querido espectador. Até o nosso próximo encontro.